Vera Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje vamos falar de um livro chamado Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mãe. Eu tô muito feliz de ter lido esse livro. Eu sempre trago para vocês apenas os livros que eu gosto muito. Quando eu gosto muito, eu quero compartilhar com vocês e quero que a gente converse sobre. Então, vamos trocar algumas figurinhas e algumas impressões sobre esse livro, sem entregar muito a história para não estragar a experiência de quem não gosta de spoilers. O Walter Hugo Mãe, ele nasceu na Angola, embora todo mundo fale que ele é português, ele nasceu na Angola em 1971 e como ele foi muito cedo, muito criança para Portugal, então todo mundo diz que ele é português. Essa foi a minha primeira experiência com o Walter Hugo Mãe. Eu já tinha lido, semi-lido aquele livro O Apocalipse dos Trabalhadores, só que aí eu comecei a ler e parei na metade, porque eu havia pego o livro emprestado da biblioteca e eu não consegui terminar no prazo, renovei, não consegui terminar, uma vergonha, porque eu acho que eu estava muito atolada com outras coisas e porque naquele momento não me fez muito sentido continuar lendo aquele livro, enfim. Então esse aqui foi o meu primeiro contato com a escrita dele, foi uma experiência muito maravilhosa. Assim que eu comecei a ler esse livro, eu tive uma sensação de estar lendo poesia em formato de prosa. A maneira como ele descreve os personagens, a maneira como ele vai construindo os cenários é muito poético, é muito sensorial, então tem muito a ver com uma escrita poética e muito maravilhosa. E agora abriu o sol e vai ter uma mudança de luz trágica, que hoje tá um dia nublado e vem sol de vez em quando, então vamos lidar com isso, né? Então, como eu ia dizendo, essa leitura me causou emoções físicas e me deixou de alguma maneira muito nostálgica, muito pensativa, muito reflexiva, e eu gosto muito quando um livro me traz essas emoções todas. Eu não sabia nada sobre esse livro. O que eu sabia é que muita gente que eu gosto do gosto literário, tinha lido, mas eu procurei não assistir nenhum vídeo, não ler nada sobre ele, então eu sabia que O Filho de Mil Homens era um livro maravilhoso, então, mas eu não sabia nada além disso. E o mais louco é que quando eu comecei a ler, eu tive uma sensação de que era um livro de contos. Eu falei assim, gente, mas é um livro de contos porque tem a primeira história, o primeiro capítulo, e aí meio que se conclui ali aquele primeiro momento, e aí quando você vai pro segundo capítulo, já é uma outra história. O terceiro capítulo, uma outra história. Então até acho que o terceiro ou quarto capítulo eu tive uma sensação de ser um livro de contos, e uma sensação de vazio, minha gente, porque eu falava assim, nossa, mas eu tava gostando tanto daquele personagem, tanto daquele enredo, daquela história, e acabou, e aí na segunda história a mesma coisa, e aí eu ia ficando com saudades dos personagens. Só que aí à medida que o livro vai avançando, você vai vendo que esses personagens vão se entrelaçando e as histórias vão se cruzando, e aí você vai construindo todo esse quebra-cabeça. Esse livro vai contar a história do Crisóstomo, que é um homem que chegou aos 40 anos e estava se sentindo metade, incompleto, por não ter tido um único filho. Então esse é o mote da história. A partir dessa primeira parte do livro, vão aparecendo diversos personagens na história que de alguma maneira se sentem incompletos e se sentem metade por diversas questões que aconteceram na vida dessas pessoas. E aí a gente vai se defrontar com várias histórias que a gente vai refletir sobre preconceito, sobre religiosidade, sobre fé, sobre a questão do homem e mulher. A gente vai num lugar muito profundo dessas narrativas que a gente conhece muito bem, esse machismo intrínseco na sociedade, mas é tudo de uma maneira muito fluida, que não fica apontando o dedo, nem ditando regras. Chega ali beirando a raiz do que é a humanidade, da essência da humanidade, quando a gente pensa no arquétipo dessas relações, sabe? É um livro que quando você termina de ler, você tem uma esperança na humanidade. Ele é um livro melancólico, poético, vai te trazer uma nostalgia de uma coisa que você nem sabe direito o que é, porque eu acho que está relacionado a esse lugar de raiz. Tem passagens tristes e tem passagens que tem uma leveza de alegria, uma pontada de alegria, que diz respeito a um lugar que de alguma maneira é distante do nosso, mas que
não é tão distante assim porque tá dentro da gente. Eu não sei se eu consegui explicar alguma coisa com essa... Não sei se isso fez sentido, sabe? Ficou bem confuso essa parte, né? Ficou bem confuso. Mas vamos tentar prosseguir. E essa história, ela se passa num lugar de praia. Então o Crisóstomo, ele é um pescador. Embora o Walter Hugo Mãe seja um português e em Portugal tenha praias, eu não consegui imaginar Portugal nesse livro. Engraçado, né? Eu já conheci muitos lugares de Portugal e nenhum deles, enquanto eu tava lendo, me levava para Portugal. Poderia ser qualquer lugar no Brasil, qualquer lugar no mundo, na verdade. Isso que é mais mágico. A primeira parte desse livro me deixou muito embasbacada. Eu juro, eu devo ter lido umas 20 vezes essa primeira parte, porque eu não tava acreditando que eu tava lendo aquilo. E inclusive eu fiquei tão impactada que eu fiz um vídeo poesia no domingo, que se você não viu, assista esse vídeo, porque ele foi feito com muito carinho, com muito amor mesmo, com muita paixão. Eu fiquei tão embasbacada que eu precisei extravasar, sabe? Então por isso que eu fiz esse vídeo poema usando o primeiro trecho desse livro. Eu tô assim querendo muito conhecer Walter Hugo Mãe, porque a minha vontade é adaptar isso aqui para uma coisa maior, para um filme, para uma peça, enfim, eu quero fazer algum trabalho ainda com este livro, porque me tocou demais. E a primeira parte do livro, se você não quiser ver o meu vídeo poema, o que eu acho uma lástima, eu vou ler para vocês aqui rapidamente, porque é muito potente esse começo desse livro. Um homem chegou aos 40 anos e assumiu a tristeza de não ter um filho. Chamava-se Crisóstomo. Estava sozinho, os seus amores haviam falhado e sentia que tudo lhe faltava pela metade. Como se tivesse apenas metade dos olhos, metade do peito e metade das pernas, metade da casa e dos talheres, metade dos dias, metade das palavras para se explicar às pessoas. Via-se metade ao espelho e achava tudo demasiado breve, precipitado, como se as coisas lhe fugissem a esconderem-se para evitar a sua companhia. Via-se metade ao espelho, porque se via sem mais ninguém, carregado de ausências e de silêncios como os precipícios ou poços fundos. Para dentro do homem era um sem fim, e pouco ou nada do que continha lhe servia de felicidade. Para dentro do homem, o homem caía. Esses personagens que vão aparecendo ao longo dessa história, todos eles se sentem sozinhos e incompletos de alguma maneira, e é interessante como que ele vai unindo esses personagens e construindo uma ideia de uma grande família. Sabe aquela família que a gente escolhe, os nossos amigos, as pessoas que a gente vai conhecendo ao longo da vida, e como que a gente vai se construindo como ser humano à medida que essas pessoas vão adentrando na nossa vida, porque nós somos pedacinhos de cada um que passou por nós, e isso é tão bonito, é tão verdadeiro, né, a gente pensar que nós somos um pedacinho de cada pessoa que passou, que atravessou pela nossa vida. E aí, eu separei só um último trecho para ler para vocês, porque de fato eu acho que tem tudo a ver com isso que eu acabei de falar, dessa construção de uma família que não é necessariamente a pessoa sangue do nosso sangue. Então eu separei aqui um trecho. Gente, é impressionante como esse livro é bonito. Todos nascemos filhos de 1000 pais e de 1000 mães, e a solidão é, sobretudo, a incapacidade de ver a qualquer pessoa como nos pertencendo, para que nos pertença de verdade e se gere um cuidado mútuo, como se nossos 1000 pais e mais as nossas 1000 mães coincidissem em parte, como se fôssemos por aí irmãos uns dos outros. Somos o resultado de tanta gente, de tanta história, tão grandes sonhos que vão passando de pessoa a pessoa, que nunca estaremos sós. Isso é muito lindo, gente. Eu printei, coloquei no meu stories, que traz aquele sentimento do amor de verdade, da empatia pelo outro, né? Quando você pensa que somos um pedacinho de cada um, a gente pode pensar que aquele ali é tão igual a mim, por que eu vou fazer mal para o outro? Gera na gente um sentimento de empatia muito grande, muito forte.
Bem, eu acho que era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Eu quero muito recomendar essa leitura para vocês. O Walter Hugo Mãe tem uma escrita que realmente me encantou e eu vou atrás de mais livros dele para conhecer mais a obra dele. Mas como eu sou uma pessoa curiosa, eu já vi algumas entrevistas com ele. Tem uma muito interessante do Roda Viva, e procurem aqui no YouTube. E tem uma entrevista muito interessante que ele deu sobre o Filho de Mil Homens na FINAC, que tem gravado aqui no YouTube. Então vale muito a pena. São vídeos longos, cada um tem mais de 1 hora de duração, mas vale muito a pena dar uma conferida para conhecer um pouco mais da obra, né? E é muito legal ver o autor falando da sua própria obra. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e me digam aí se vocês já leram, qual que foi a experiência de vocês ao ler esse livro e se vocês ficaram curiosos com essa minha indicação, tá bom? Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui, um beijo imenso para vocês e até a próxima. Tchau!